Acordamos, escolhemos a roupa, o caminho, o café. Chamamos isso de liberdade, mas até que ponto nossas escolhas são realmente nossas, ou apenas reações a um sistema que já foi desenhado por outros? Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Qual é o tamanho da nossa corrente hoje? O que é viver em conjunto? Bom dia. Bom dia. Eu podia falar do seu nome? Francisco Edinardo Ribeiro, historiador, pedagogo e professor de arte. Grupo Popila. Como é ensinar a cidadania hoje? Você acha que todos seguem esse padrão? Bom, vou responder sua pergunta com uma ânsia que eu sinto enquanto professor. Deveria ter essa disciplina nas escolas. A gente estuda filosofia, sociologia, história, porém deveria ter uma disciplina voltada diretamente ao assunto, ao tema, na qual a gente poderia abordar diariamente em sala de aula. E não totalmente. Ainda seguimos algo parecido, mas não totalmente. Enquanto professor, eu enxergo que isso não é bem abordado, trabalhado. Por isso que acontece muito eleições e algumas partes partidárias por interesses, não por convicção de ajudar a sociedade e a nação. E o senhor acha que a escola forma cidadãos críticos? Sim. Certo? Eu sou o que sou, leio o que leio, entendo o que entendo, porque a escola me formou assim. E sou professor por conta disso. E o que os votos podem influenciar no ambiente escolar? Muito bem, 4 anos de evolução ou de atraso. Quando não escolhemos certo, nós temos que escolher pessoas que são amigos das escolas, amigos da educação, e não inimigos, do sistema de ensino. A justiça real só nasce quando somos capazes de planejar uma sociedade que seja boa mesmo se formos o elo mais fraco dela. Votar no escuro é isso, despir-se do próprio egoísmo para enxergar o coletivo. Bom dia, poderia falar seu nome? Bom dia, meu nome é Jonas. O que significa democracia para você? Para mim, o sistema democrático não é só a união de um partido ou de algo que visa apenas política, e sim é a união dos cidadãos sem diferença de classe, gênero ou de situação econômica. E você sente que a sua voz é ouvida? Às vezes eu me sinto muito excluído no meio, seja ele social ou até político, por causa da minha opinião. Boa noite. Você poderia nos dizer seu nome? Euselino da Silva. A gente vai fazer aqui algumas perguntas para você, tá bom? Tá ok. A primeira, para você, o que é conviver em conjunto numa democracia? Para viver em conjunto em uma democracia, deve ser respeitada decisões tomadas por um grupo, para cada situação, dependendo do que seja o assunto. Democracia é isso, é respeitar a decisão tomada por uma maioria. A segunda pergunta, para você, o que faz uma democracia ser considerada justa? Para uma democracia ser considerada justa, vamos dizer assim, para um assunto passado ser exposta de uma forma compreensiva por todos, e a partir daquele ponto, daquela questão que for exposta, as pessoas decidirem o que é melhor para aquele assunto. Então ela é justa quando ela é executada de forma que todos já tenham sido compreendido pelo assunto, e assim, na tomada de decisão que a maioria vai ter, os demais respeitar a decisão
e assim ser executado o que está projetado. Então, a democracia justa é quando se decide em grupo, no coletivo, e assim, por mais que a minoria não seja da forma que ela queira, mas aí tem que ser exercida a democracia e ela é justa quando é respeitado o lado do outro. Pronto, se a democracia acabasse amanhã, o que você sentiria mais falta? A falta da liberdade de escolha. Essa falta de liberdade de escolha, com certeza, seria a maior falta. Por quê? Porque sem a democracia, o oposto é a ditadura. O que é isso? Alguém decidir por mim algo que eu não queria, ou que pelo menos eu não pudesse me expressar o que eu verdadeiramente eu queria. Então, sem a democracia, uma pessoa só ia decidir algo por todos, e aí seria muito insatisfatório. Então, é isso. O voto no escuro não é sobre a falta de informação, é sobre o mistério do amanhã que construímos juntos. Toda vez que nos omitimos, aumentamos o peso das correntes. Toda vez que participamos com ética, estendemos a mão para a justiça. No fim, a liberdade não é um estado de espírito individual, é um pacto coletivo que exige coragem e luz para acender a luz. Para você, o que faz uma democracia ser considerada justa? A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono.